Bem, essa instituição ela é global e os braços dela são extremamente poderosos, eles influenciam, eles são um grupo lobista, um grupo médico que tem uma influência muito grande política na formulação de leis que visam proteger a população trans, mas eles também atuam de forma educacional. Então, eles conseguiram fazer um aparelhamento da verdade em torno disso, de forma que eles fizeram 8, até o presente momento, 8 diretrizes médicas que são diretrizes consideradas alto padrão de atendimento. Então, eles são pais dessas diretrizes, eles também coordenam o Jornal Internacional de Saúde Transgênero, que é o jornal mais importante sobre esse assunto. Então, eles controlam a verdade também através do que pode ser publicado e o que não pode ser publicado. Eles oferecem treinamento para diferentes sistemas de saúde, escolas e outras instituições. Eles fazem eventos anuais, eventos semanais, e além disso, eles oferecem uma membership, que é uma espécie de associação. Então, médicos podem se credenciar e ter esse extra no currículo. Então, quando você diz que é um médico, você é um médico credenciado pela WPATH, significa que você segue as diretrizes deles. Mas o mais importante, significa que você é altamente qualificado porque você foi treinado por eles. Para obter esse treinamento, para obter essa associação com o WPATH, você tem que pagar $225 por ano. Então, eles fazem dinheiro de muitas formas, além disso, eles recebem muitas doações. Boa parte do comitê executivo dos médicos, as pessoas são trans também. E se você observar online, digitar o nome dos médicos, você vê que eles têm um ativismo muito ativo. Eu sei que é uma redundância, mas é o reforço disso mesmo. Eles são ativistas primeiro e médicos depois. Então, essa instituição não é qualquer instituição, a gente não está falando de uma instituição de fundo de quintal, é a maior do mundo, com influência em todos os continentes. Então, a queda dessa instituição, ou o início da queda, assim esperamos, não é qualquer coisa. Há vários sistemas de saúde já se retratando e dizendo que não vão mais seguir as diretrizes. Na Escócia, nesse momento, está reavaliando. Aqui na Inglaterra, eles já abandonaram essas diretrizes há 5 anos. Então, devido a esse vazamento, várias instituições e vários sistemas de saúde estão tentando se afastar e se desassociar deles. Não querem mais ser vistos na mesma sala. Então, essa é a importância desse documento. O documento não tem como disfarçar a verdade do documento, porque o documento envolve prints e vídeos. Então, é indisfarçável o nível de despreparo, as coisas que eles admitem entre eles no fórum, onde eles trocam ideias, é absurdo, que vai desde não sabemos o que pode acontecer, não sabemos quais são os efeitos colaterais, porque não existem estudos longitudinais, não existem estudos de longo prazo. Já sabemos que alguns pacientes estão apresentando problemas tão sérios quanto câncer no fígado, por exemplo. Já sabemos que há problemas como disfunção sexual e outros problemas metabólicos. Então, eles admitem, mas continuam fazendo. Então, eles admitem o problema do consentimento informado, eles deixam claro que as crianças não sabem do que estão falando. Um dos médicos fala: quando eu converso sobre fertilidade, é como se eu estivesse conversando com uma parede em branco, eles não entendem nada do que eu digo. Adolescentes se recusam a ler o contrato das cirurgias por causa dos detalhes descritivos aterrorizantes da cirurgia, então eles assinam sem ler. Pais não entendem, eles admitem isso, pais não entendem o que está sendo discutido porque muitas vezes eles sequer tiveram biologia na escola. Então, são essas pessoas que claramente não estão mais fazendo medicina, estão fazendo uma coisa paralela, porque eles sabem que estão provocando problemas nas pessoas e mesmo assim continuam fazendo. Há casos de pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, problemas dissociativos, borderline, bipolaridade, o qual claramente o paciente teria problema de dar um consentimento informado devido à sua instabilidade mental, mas mesmo assim eles não veem problema nisso. Nini,
Após esses documentos vazados da WPF, a ANTRA, que é uma associação nacional de travestis e transexuais, fez um post dizendo que, na verdade, esses documentos vazados eram fake news. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? O post da ANTRA me parece que foi apoiado por uma blogueira ativista chamada Erin Reed. E essa pessoa. ah, é difícil você imprimir alguma credibilidade a uma pessoa que faz ativismo dizendo que é possível mudar de sexo. Entende? Existem algumas verdades que são absolutas, verdades que são elementares, e essas pessoas não acreditam nessa verdade. Então, quando você tem dificuldade de ver com clareza a verdade mais básica, que sexo biológico é um marcador distintor da raça humana, você tem dificuldade de perceber um argumento tão elementar que qualquer criança de 5 anos sabe, é difícil você acreditar na capacidade intelectual e na racionalidade da pessoa de avaliar isso. Como refutar algo com prints? Entende? Eu acho que o que eu vejo muitas vezes, especialmente do ativismo transgênero, é uma tentativa de ser prolixo, para deturpar palavras, para deturpar ideias, para deturpar conceitos e confundir as pessoas. Eu vi esse post e a pessoa fez páginas e páginas de absolutamente nada. E, no fim das contas, acha que refutou, mas não refutou absolutamente nada, porque tudo foi feito baseado em prints. Eu acho que as pessoas. O que a gente vive hoje é uma filosofia de culto, né? As pessoas acham uma comunidade para fazer parte e aí elas aceitam todos os preceitos daquele culto. E elas têm muita dificuldade de enxergar fora dessa bolha, né? Então, a Erin Reed não é jornalista, a Erin Reed novamente é ativista. O que nós temos visto são ativistas primeiro e depois os profissionais, né? Então é difícil você, não que tenhamos 100% de neutralidade naquilo que falamos ou fazemos, porque isso é impossível, né? Mas quando você coloca o seu ativismo na frente, toda a sua capacidade de análise fica comprometida por causa desse enviesamento, desse apegamento emocional que você tem à causa. Então, eu não consigo sequer explicar com palavras para você de que forma ela tentou refutar, porque ela disse muitas palavras, mas não disse absolutamente nada. E tenhamos em mente também que estamos falando da ANTRA, né? A ANTRA é uma instituição que replicou a mentira da expectativa de vida de 35 anos para todos os lados. Até hoje eu sou acusada de matar pessoas trans por causa das palavras que eu uso ou das discussões que eu faço online, porque dizem que a expectativa é de 35 anos, né? A própria autora do estudo já desmentiu isso e disse que nunca falou isso, nunca escreveu isso. Então, assim, é difícil a gente dar credibilidade a instituições que abertamente mentem, né? E o que nós vemos quando as pessoas mentem publicamente e elas não são cobradas, né? Veja, você precisa se retratar, isso foi uma mentira e foi comprovado que foi uma mentira. Quando elas não se retratam e quando não há uma cobrança da sociedade para que elas se retratem, elas veem um reforço positivo na mentira e elas continuam mentindo, né? Então, enquanto houver essa impunidade a favor da mentira, essas instituições vão continuar fazendo isso. A ANTRA não está sozinha nisso. A ANTRA no Brasil, por causa do caso brasileiro, é sem dúvida de maior destaque, mas aqui a gente tem, na Inglaterra, tem Mermaids, que faz isso o tempo inteiro. Então, o que tem que acontecer é uma cobrança da sociedade em relação a essas instituições, uma cobrança pela verdade, ou pelo menos um constrangimento público. Veja, a gente percebeu que você está mentindo, mas o que eles fazem? Eles travam posts, eles não deixam as pessoas comentarem, deixarem seus contra-argumentos, que foi isso que aconteceu, inclusive, no último post. Perfeito, Nini. O próximo ponto que eu gostaria de abordar com você é que uma das coisas que ficou muito evidente com o vazamento desses documentos da WPF é o quanto muitas pessoas que realizam os procedimentos de transição de gênero não têm muita consciência do que realmente consiste esse procedimento e quais são os efeitos colaterais desses procedimentos. Você poderia comentar um pouquinho mais com a gente sobre isso? Sim, eu acho que essas denúncias são fundamentais para que a gente comece a expor a mentira, porque foi criada uma mentira em torno da ideia da aceitação e do amor e da inclusão e da diversidade.
E foi criada a mentira de que para ser completo você precisa cortar partes do seu corpo. De que para ser verdadeiro, para que você seja o seu verdadeiro eu, de que você precisa ser outra coisa. Essas mentiras foram criadas todas numa fundação baseada no amor, na aceitação e na inclusão. É preciso que a gente redirecione o debate e que a gente tire do foco isso e coloque a ciência e a racionalidade no centro do argumento. O que nós vemos é essas crianças sendo altamente cooptadas, especialmente por comunidades trans. Se você for no Reddit, se você for em outros grupos onde essas discussões acontecem, nós vemos um culto antifamília, nós vemos um culto de cooptação de crianças que estão, adolescentes que estão numa fase de questionamento da sua orientação sexual. Então, meninos afeminados são levados a acreditar que são, na verdade, meninas. Meninos que são mais masculinizados são levados a acreditar que, na verdade, são homens, porque há o enfraquecimento científico da ideia do que você é. A gente está deixando de ensinar para as crianças que o que faz um menino e uma menina não é a escolha, não é a identidade de gênero, não é nada disso. Estamos deixando de ensinar que, olha, uma menina produz esses gametas. E a forma de explicar? Há formas de explicar para cada faixa etária, há uma linguagem específica, mas essas crianças precisam ser introduzidas à ciência novamente. Há um afastamento da ciência, uma proximidade muito grande com essas ideias emocionadas que são cultivadas, cozidas nesses panelões dessas comunidades. Então, o contágio social é uma coisa muito séria nesse momento, que tem acontecido através dessas comunidades que que adotam esse slogan de agora somos a sua família. O que nós vemos também, e isso há muitos dados mostrando, e os dados se sobrepõem, quando você coloca um gráfico em cima do outro, parece que estamos falando do mesmo gráfico, de tão igual que é. Vários países aqui da Europa mostram o mesmo padrão. Mais de 60% das pessoas que procuram clínicas de identidade de gênero sofrem de problemas mentais sérios. Muitas vezes não diagnosticados a favor de um diagnóstico transgênero. Porque a verdade é que disforia de gênero, primeiro, se resolve sozinha na maioria dos casos. Chega a ser 90% dos casos. Se resolve sozinha, porque faz parte do processo de conhecimento de si mesmo quando você é adolescente, final da infância e início da adolescência. Então, isso já é um primeiro caso. Tem que acompanhar, mas muito provavelmente a maioria vai se resolver e não precisa fazer nenhuma intervenção além de psicológica. Mas aqueles cuja disforia de gênero persistirá, temos que ter em mente que disforia de gênero está associada a vários outros problemas mentais, como problemas mentais associados à autoimagem empobrecida. Borderline é um desses casos, por exemplo. Então, mais de 60% das pessoas que procuram clínicas de identidade de gênero têm problemas mentais. Então, essas pessoas não são trans, elas estão sendo levadas a acreditar que são. Na verdade, elas têm um outro problema, um problema mental, que de repente precisa de um medicamento, precisa de um acompanhamento, de uma terapia, mas com foco no lado certo. Então, o que acontece é que esses adolescentes, essas crianças, chegam no consultório com toda essa poluição de ideias, com todo esse ruído que elas aprenderam online. Então, elas claramente não têm possibilidade nenhuma de oferecer um consentimento informado, e os médicos sabem disso. O documento mostra que os médicos sabem disso. Não apenas as crianças, o que já se esperava, mas também os adolescentes e os pais também. Nós temos que ver, e eu vou discutir muito em breve isso, como mães de crianças, especialmente meninos, que têm esse questionamento de identidade de gênero, muitas vezes as próprias mães são também borderline. Então, a gente tem um problema circular, que as pessoas não estão sendo diagnosticadas e não estão sendo tratadas pela coisa certa, porque elas chegam confusas no consultório. E caberia ao médico, ao psicólogo, ao terapeuta, dissipar um pouco dessa confusão e ser uma luz no horizonte, mas o que eles estão fazendo é adicionar mais treva ao problema.